Nós vamos conversar com José Paulo Kupfer, jornalista há mais de 50 anos, formado em Economia pela FEA USP, colunista do portal UOL e também do site Poder 360. Zé Paulo, muito bom estar aqui com você. Também está certo, Rodolfo. É um prazer estar aqui com vocês. Essa apresentação parece que eu entendo muito de economia, né? Mas eu sou um jornalista, passei por todas as áreas da profissão e a economia é uma coisa de muito tempo. Eu sou testemunha ocular das coisas que ocorrem na economia brasileira, mas é passageiro. Zé Paulo, a gente tem observado que no mundo inteiro os juros estão caindo, a inflação não está subindo e não há crescimento econômico. E essa combinação desses fatores contraria os teóricos da economia. O que está acontecendo? Tem um problema com a teoria econômica, né, atual, que não consegue explicar esse fenômeno de baixo crescimento, com baixa inflação, apesar de uma política monetária, política de juros, feita pelos bancos centrais, uma política, pelo menos em teoria, muito estimulativa. A ideia de que na hora que a economia está muito frágil, muito sem força, muito pobrezinha, você reduzir a taxa de juros promove um aquecimento da economia. Você torna o crédito mais barato, as pessoas se animam para consumir via crédito. Essa é a história clássica. Isso aumenta a demanda aumenta o emprego, as pessoas têm mais renda e então o ciclo da economia, o circuito positivo funciona. Mas o problema é que não está funcionando, porque os bancos centrais, depois da crise de 2008, que foi uma crise de dívida, de endividamento das famílias e dos governos, começaram um movimento de injetar dinheiro na economia via direta, muitas vezes, os bancos centrais, os governos comprando títulos que estavam na praça, o pessoal tinha se endividado, o pessoal empresas, pessoas, comprando esses títulos, logo pagando em dinheiro, enfiando dinheiro no circuito econômico e também reduzindo taxa de juros no mesmo movimento de aumentar a liquidez da economia, a quantidade de dinheiro circulando, para que esse dinheiro fosse usado, só que o treco não funcionou. As pessoas continuaram sem consumir, as empresas continuaram sem investir e a aposta foi sendo dobrada. Baixa juros. Neste momento, há juros negativos. Há uma quantidade gigante de títulos com juros negativos, né? Os cálculos mais recentes falam que há entre 15 e 17 trilhões de dólares, 15, 17 trilhões de dólares aplicados em juros negativos. O que significa isso? Que as pessoas estão, grosso modo, não é bem assim, estão preferindo perder um pouco da sua poupança, perder alguns anéis, a perder dedos, a perder o principal de suas poupanças, de suas reservas. Estão com medo e estão se defendendo. São movimentos defensivos. Na hora que os movimentos defensivos se generalizam, a economia trava. E o circuito pernicioso, nesse caso, o circuito vicioso, se realimenta. Quer dizer, as pessoas preferem perder alguns anéis, recebendo juros negativos, sim, ao invés de arriscar em produção. Certamente. O Brasil, com as suas características, com suas reservas de petróleo, com
com suas reservas cambiais, com o país exportador de commodities, como é que ele enfrenta essa crise mundial do capitalismo? Ele tem vantagens ou mais desvantagens? Então, tem algumas tentativas de explicar o que está acontecendo, ainda são polêmicas, e uma das mais interessantes, continua sendo polêmica, nem todo mundo concorda com essa teoria, é que a economia mundial está entrando, já se encontra num momento, numa situação de estagnação secular. Esse é o nome técnico, é o nome do jargão da economia para um período prolongado de baixo crescimento. Não é que vai ser um século ou 2 séculos, mas um período prolongado, longo de baixo crescimento, que estaria já instalado na economia mundial, afetando, bem ou mal, todas as economias, as centrais, as emergentes, uma emergente como a China, que é um negócio bastante diferente, etc. e tal. Essa estagnação secular, repito, é uma coisa ainda que nem todo mundo acredita que a situação esteja assim, mas tem alguns economistas de grande prestígio, grande peso. O cara que relançou essa discussão é o Larry Summers, um economista de Harvard, que foi secretário de Tesouro, que foi conselheiro, se não me engano, do Clinton e do Obama, mais pelo lado democrata. É o cara que está puxando com argumentos essa discussão. Então, o que esse pessoal da estagnação secular imagina é o seguinte: primeiro tem um problema demográfico, que é base dessa situação. A humanidade está envelhecendo, tem menos gente nascendo, isso aí é generalizado. E os velhos morrendo mais tarde. E velhos morrendo mais tarde. Aí nós estamos vendo aqui no Brasil, inclusive é uma coisa que já ocorreu lá fora, ainda ocorre, essa discussão sobre previdência social. Isso tudo tem a ver com esse problema. Há menos gente nascendo e, portanto, menos jovens e menos braços na produção. Menos braços para produzir e mais gente viva dependendo do que se produz. Então, a relação de dependência entre ativos e inativos está bastante complicada, bastante desequilibrada, né? Desequilibrada em favor dos inativos. Então, isso é a primeira explicação para essa dificuldade de crescimento econômico. Tem menos gente produzindo, a produção fica menor. É uma coisa simples quanto isso. A segunda questão é uma discussão um pouquinho mais complicada, diz respeito como é que você, com menos braços, produz tanto quanto quando tinha mais braços, ou até mais, né, do que com mais braços. O nome do negócio é produtividade. Você com máquinas mais modernas, com equipamentos mais modernos, mais eficientes, com processos de produção mais eficientes e com mão de obra mais eficiente. Só um parênteses, muita gente confunde essa questão aqui no Brasil demais. Assim, a nossa mão de obra, o nosso trabalhador, o brasileiro não tem educação. Qualificação, coisa e tal. Isso é parte do problema. Mas se não tiver uma máquina bacana, eficiente, não adianta o cara ser PhD em qualificação de produção que não vai produzir com a produtividade necessária. O fato é que aqui no Brasil, terminando o parênteses, a produtividade está muito baixa há muito tempo, porque a mão de obra não é qualificada e o parque produtivo também é um parque pouco inovador, bastante antigo, não tem investimento aqui há muito tempo. Então, a soma das coisas que não produzem produtividade está instalada aqui
termina o parênteses. No mundo inteiro, o que se discute é quanto que as inovações mais recentes conseguem produtividade suficiente para superar, suplantar, compensar a quantidade menor de pessoas trabalhando. E aí é uma discussão, porque a gente olha assim, puxa vida, a informática, a internet, a inteligência artificial, os algoritmos, tudo isso aí é uma tremenda inovação. Sem dúvida é uma tremenda inovação. Mas se você comparar com as inovações do final do século XIX e de boa parte do século XX, do começo do século XX, você vai ver que talvez sejam inovações menos eficazes do que aquelas. Porque no final do século XIX e no começo do século XX, as inovações que realmente produziram o avanço das economias no século passado foram algumas do tipo água encanada. Que a gente nem vê mais como inovação. Nem percebe o que a revolução... Energia elétrica. E os sistemas de água encanada, se parar 2 minutos, vai perceber a revolução que esse negócio produziu nas comunidades, na humanidade e nos sistemas de produção. Mais do que isso, energia elétrica. A energia elétrica só foi se disseminar, de fato, no século XX. E você imaginar produção antes disso e depois disso, a revolução, de produtividade. A produtividade que esse negócio produziu é uma coisa espantosa. Não sei se a internet, com todos os avanços que a gente imagina, se equivale a produzido inovação dessa qualidade. Tem inovação, evidente, mas talvez não ao ponto de retirar a economia dessa situação mais assim, hibernada em que ela se encontra. Esse avanço tecnológico, essa digitalização da produção, a TI, tudo isso, não vai expulsar muita gente do mercado de trabalho? Vai. Mas aí que está, de novo, não se sabe ainda qual é o equilíbrio que isso vai produzir. Se você expulsa 10, mas consegue produzir 12, com menos 10, tem um avanço. Esses 10 que estão expulsos viram um outro problema, porque eles também são comer, inativos. vestir. Exatamente. E aí a sociedade, de novo, ou reinsere esse pessoal de alguma maneira, isso é uma coisa complicadíssima, ou vai ter que arcar com custos sociais crescentes, para não deixar, porque aí não é humanidade, aí não é civilização, aí é outra coisa, o nome que você pode dar para isso é outra coisa, você vai relegar esses excluídos e os inativos por idade, excluídos também, ao que eu chamo da proteção social dos baixos dos viadutos. Na hora que isso acontece, também isso não é estável, porque aí vai produzir fenômenos políticos de altíssima tensão, que a gente não sabe bem para que lado que eles vão. No momento, eles estão indo para um populismo de direita, os excluídos da Europa, os excluídos... Não sabe para onde vão, mas a gente conhece a República de Weimar. Exatamente. Mas eu não sei, não dá para saber, e os estudiosos não conseguem definir para que lado que essa situação vai. Só é uma situação, e aí qualquer leigo pode perceber, é uma situação explosiva. Precisa de uma resposta. Você se considera um analista otimista? Como é que você vê o Brasil daqui a 5 anos? Eu sempre brinco que o pessimista é um otimista bem informado. Como eu tenho que ser bem informado, e eu me esforço para ser, nunca consigo, mas me esforço. Portanto, eu tendo a ter uma visão pessimista.
Muito obrigado, Zé Paulo, pela entrevista. Nós conversamos com o Zé Paulo Kupfer, que é jornalista há mais de 50 anos, formado em Economia pela FEA, a Faculdade de Economia e Administração da USP, colunista do portal UOL e também do site Poder 360. Muito obrigado. Ok. Prazer estar aqui, Rodolfo. É muito bom poder pensar um pouco sobre os problemas da economia e especialmente os problemas brasileiros.